Vamos nessa aqui no Rádio Esportes, em todas as plataformas da Itatiaia, com o primeiro tempo do Atlético. Aliás, em instantes, Paulo Azeredo vai trazer mais detalhes quanto à confirmação do local do jogo. Havia uma dúvida se seria em Brasília esse duelo contra a equipe do Itabirito, por conta das condições do gramado. Lembrando, o mando é do Itabirito, houve a venda do mando de campo, o Itabirito mandando o jogo em Brasília, gramado tá meio feio, enfim, o Azeredo vai confirmar já, mas o jogo vai ser realmente em Brasília. Cláudio Rezende está trazendo detalhes do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você. Boa tarde, Cláudio. Fala, Cirilo. Um abraço a você também, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes da Itatiaia. O Atlético finalizando aqui na Cidade do Galo os preparativos para esta sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo vai a Brasília, capital federal, para enfrentar o Itabirito. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogo. Será que o Filipão pode surpreender, já que o time não está rendendo como ele esperava, como o torcedor esperava? A gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas antes a gente tem que falar desse assunto quente nos bastidores do Atlético. Desde ontem à noite, a Itatiaia confirmou a informação que vem da Colômbia de que o Atlético tem negociação em andamento com o atacante colombiano de 21 anos de idade, o Bryan Palacios. Bryan Palacios é uma revelação do futebol colombiano, esteve agora no pré-olímpico na Venezuela, defendendo a seleção do país dele, e ele é o jogador do Atlético Nacional. Inclusive, hoje deve estar em ação no jogo do Atlético Nacional contra o Deportivo Cali, o jogo fora de casa, jogador que está retornando aí do pré-olímpico, e é uma joia do time do Atlético Nacional. O Galo está tentando a contratação dele em definitivo, compra dos direitos econômicos, na casa dos 2 milhões de dólares. O Atlético, que está negociando aí o Pavon por 4 milhões de dólares, está buscando uma promessa, um jogador mais jovem, mas um valor pela metade, né? Mais ou menos a metade do valor aí que vai receber do Grêmio pelo Pavon, agora nesse jogador colombiano, que é um ponta, é de velocidade. Esse atleta que chega aí para reforçar o Atlético, se der tudo certo, a negociação já nas próximas semanas. É bom destacar que o Galo tem até o início de março para colocar jogadores no seu elenco e inscrever no BID. Depois a janela fecha e aí é só em julho, quando, por exemplo, o Bernard vai chegar e aí vai poder reforçar o Atlético para a Libertadores nas fases seguintes e também no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Palacios é o jogador que interessa sim, e o Galo está negociando. Desde o início do ano, o Atlético está buscando esse perfil, né, de jogador, de atacante. Tentou Luiz Henrique, os dois Luiz Henrique, né? O que veio para o Fluminense, para o Botafogo, que era do Fluminense, e o outro que não deu certo e vai permanecer lá no Olympique de Marseille. O Galo tentou também o Marcos Leonardo. Tudo nesse perfil aí de jogador até 23 anos. O Palácio tem 21, agora um detalhe, antes de eu rolar a bola para vocês aí nos estúdios, ô Cirilo. No Atlético, mesmo com esta negociação com o Palácios, a ideia do Galo, internamente, é abrir espaço para o Alisson. Esse jogador que está vindo, o Palácios, né, negociação em andamento, é uma promessa, assim como o Alisson. Não é para fechar espaço para o Alisson, muito pelo contrário. A ideia é que o Alisson tenha, assim, uma sequência, porque ele gera muita expectativa no Atlético e na torcida também, depois daquele jogo, principalmente na última quarta-feira, ele deixou boa impressão no Galo, né? Eu volto para você aí, Cirilo. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, já te dei bom dia no YouTube, agora boa tarde no rádio, tudo bem? Boa tarde, Simões. Tudo tranquilo, Cirilo? Tudo certo. Então tá bom. Atlético tá precisando de atacante, como você enxerga essa busca por um atacante e o nome do Bryan Palacios, trazido aí pelo Cláudio Rezende? O Cirilo, é uma aposta totalmente válida, tá? Muito, muito válida. Né? O futebol brasileiro tem recorrido muito ao mercado sul-americano. A gente teve um boom anteriormente, mas agora é maior ainda. Tá? As observações estão sendo muito maiores, né? desse mercado sul-americano, e o Galo precisa muito de jogadores de lado de campo. O Alisson vem aparecendo como uma boa surpresa, mas é um garoto ainda, pode oscilar, o que é normal. Essa passagem da base para o time principal, ela nem sempre é simples, é tranquila. Tá? O assédio muda tudo, né? Muda a vida do garoto.
mas o Alisson mostra ter personalidade, mas ainda é pouco. Diante desse cenário de saída do Pavon e por prováveis ou possíveis saídas de Vargas e Allan Kardec, o Galo fica com Alisson, Paulinho, Hulk e Cadu o Cadu. e Isaac. Isaac. Mas garotos. são 2 top de linha e 3 garotos. Então o Atlético precisa ainda se reforçar nesse sistema ofensivo sem abrir mão de dar chance à garotada. Gente, é muito simples e muito básico que SAF é para salvar clube falido. O Cruzeiro estava falido, o Santos falido, o Vasco falido, o Botafogo falido, o Atlético falido. Se não fosse a SAF, tá? Se não fosse a SAF, dificilmente estaria jogando em alto nível e primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Todos esses clubes. Então, um dos pontos importantes da SAF é a revelação de jogadores. Por quê? Porque isso pode gerar receita. A gente está vendo aí o tanto de dinheiro que Cruzeiro e Atlético estão perdendo na janela europeia, nessa agora e vão perder na próxima, com o Thiago, centroavante do Cruzeiro, Sim. e com o Savinho, meio atacante do Atlético. Esses garotos, o que aconteceu? Eles foram mal trabalhados na transição da base para o time principal ou no aproveitamento do time principal. Saíram por um valor muito abaixo do que valem. Então, que essas promessas que estão surgindo no Atlético e no Cruzeiro sejam bem tratadas, bem lapidadas, bem trabalhadas para que o que aconteceu com o Thiago agora e o que deve acontecer com o Savinho na janela de meio de ano não aconteça de novo e que todo esse lucro possa ficar com os nossos clubes, ou pelo menos grande parte dele. O Savinho ainda foi vendido por muito mais do que o Thiago, mas muito menos do que vão pagar nele no meio do ano. E que haja uma mudança de mentalidade também, a começar por comissão técnica, né, Simões? Não adianta ter o cara ali no elenco, o cara ficar treinando, não pôr pra jogar, não dá oportunidade, sumir. Tô vendo o Rubens aí sumidaço no Atlético, por exemplo, né? O Alisson já tava no Atlético e foi tratado pelo Filipão como uma contratação, né? Ganhamos uma contratação. Já havia sido comentado em entrevista coletiva recente quanto ao aproveitamento da base, dando a entender que a turma da base era pior do que a turma profissional. Enfim, talvez uma mudança de mentalidade faça bem também, né? Cirilo, e pro Atlético isso é muito mais fácil. A inserção do garoto da base, quando você tem um elenco de tanta qualidade, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que quando o garoto entra tendo meio que ser salvador da pátria, né? O Alisson, claro, ele entrou contra o Tombense, o Atlético perdendo o jogo, marcou um golaço no empate e quase deu uma assistência perfeita pro Paulinho, que desperdiçou uma chance, mas é muito mais fácil você conseguir encaixar um garoto e revelar um garoto, colocando ele para jogar com Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho, do que colocando com jogadores de um nível inferior. Além disso, né, sem contar as influências positivas que esses garotos podem ter. Só o Hulk, por exemplo, já é uma influência extremamente positiva. Então, é o momento, é a hora de o torcedor acreditar que o Atlético precisa trabalhar melhor a transição da sua base para o time principal, porque isso pode ajudar demais no futuro, do ponto de vista não só técnico, como financeiro. Voltando com o Cláudio Rezende, na Cidade do Galo. Fala aí, Cláudio. Muito bem. Ainda sobre o Palácios, os números dele, na última temporada, ele fez 47 jogos pelo Atlético Nacional, 23 como titular. Marcou 3 gols e fez 4 assistências. No pré-olímpico agora, com a seleção colombiana, ele fez 2 jogos como titular e entrou durante 2 partidas, participando aí bastante também no pré-olímpico. O Alisson, que a gente citou há pouco, né, também, no noticiário do Atlético, será que ele já pode ser titular amanhã contra o Itabirito, pela partida que ele fez diante do Tombense na última quarta-feira? Filipão já poderia dar a oportunidade para ele começar o jogo, ou ainda vai na cautela, vai deixando aos poucos o garoto ter mais experiência? Daqui a pouquinho a gente volta então para projetar esse Galo, que vai ter inclusive mais peças disponíveis, né? Na defesa, por exemplo, já tem uma disputa aí para o jogo desse sabadão às 4h30 da tarde. Daqui a pouquinho eu volto, tá certo, Cirilo? Tá certo, Cláudio Rezende. Ainda sobre o jogo desse fim de semana, Paulo Azeredo, um abraço para você, boa tarde. O Thiago Reis informava ontem, uma apuração inclusive, de que o jogo poderia não ser em Brasília. Condição do gramado, a imagem estava longe de transmitir um campo ideal para a prática de futebol, mas o cenário mudou.
ou melhor, o cenário está mantido com relação à originalidade do jogo. Vai ser em Brasília mesmo, Paulinho? Um abraço para você. Tudo bem, Cirilo? Um abraço para você, quem está ligado conosco aqui no Rádio Esportes. Olha só, é isso mesmo, Cirilo. Desde a manhã, estava apurando juntamente com a nossa equipe do Digital sobre essa questão, a informação que o Thiago trouxe ontem dentro da Itatiaia, no Itatiaia Patrulha. Eu estava, inclusive, ouvindo o rádio nesse momento, quando o Thiago trouxe a informação, e a imagem era essa daí. A foto era essa. E tá no YouTube agora da Itatiaia. Exatamente. Para quem tá com a gente no YouTube, para quem não tá no radinho, eu vou descrever. Uma parte do gramado ali, particularmente o círculo central, totalmente assim, visualmente, né? Todo detonado. A verdade é essa, a palavra é essa. Todo detonado devido a um show que aconteceu no Carnaval lá em Brasília. E aí a preocupação, vai ter jogo? O gramado é o ideal para a prática? Começou tudo isso, o Thiago trouxe a informação e hoje pela manhã continuei apurando, juntamente com outras pontas também, lá em Brasília. E aí veio a informação de que o gramado tinha condições de jogo em relação à bola rolar direitinho, a compactação do gramado. E aí já são novas imagens que conseguimos hoje pela manhã, lá do gramado do Mané Garrincha. Para quem está na live do YouTube está acompanhando, para quem não está, é uma área do gramado mais ligada à grande área do lado esquerdo, área das cabines, depois uma parte que dá para você ver um pouquinho já melhor a situação do centro ali, e tem uma outra grande área em que inclusive a situação estava um pouco melhor. E aí veio posteriormente com uma nota da Federação Mineira e um laudo também que foi emitido por o agrônomo que cuida do estádio, de que o estádio estaria liberado. Tá aí a foto do laudo também para quem está na live. O laudo, a descrição, dizendo que foi realmente uma questão só visual. Como é que isso é resolvido, Cirilo? De uma maneira fácil. O pessoal faz o seguinte, faz o corte do gramado, novamente, né? Tenta ajeitar ali aquela parte em que está ruim e depois literalmente pintado o gramado. É uma tinta que se usa, inclusive hoje busquei informações com especialistas. O gramado da NFL também, nós tivemos aí a final do Super Bowl, também é feito dessa maneira. Se pinta o gramado para que fique verdinho, verdinho, verdinho. Então é possível que amanhã essa situação do gramado meio que queimado, né? Parece estar meio queimado ali, meio amarelado, isso não aconteça de uma forma tão forte e tenhamos um gramado um pouquinho mais verde. Não quer dizer que o gramado nasceu ali bonitinho, não, Cirilo. Quer dizer que o pessoal pintou ali o gramado, mas que para a prática do futebol, do esporte, de acordo com as autoridades, enfim, os especialistas, está ok. Vamos ver na prática, né? Porque a primeira imagem, né, trazida agora na live da Itatiaia, a imagem de ontem era de um gramado bem feio, para dizer o mínimo, né? Bem feio. Às vezes, Cirilo, desculpa cortá-lo, eles usam até um pouquinho de areia verde, você já viu, né? Quando levanta assim. Mas nesse caso aí, me parece que foi passado pra gente, é que ele será somente pintado mesmo. Tá, vamos ver como é que vai funcionar. Itabirito e Atlético vão se enfrentar no Mané Garrincha às 4h30 deste sábado. A Itatiaia transmite com Caixa. Nossa equipe já indo para Brasília também para trazer os detalhes. Agora, hein? Chegando por lá, né? Daqui a pouquinho a turma já vai chegar daqui a pouco para trazer detalhes também de Itabirito e Atlético, duelo deste sábado às 4h30 da tarde. Ô Simões, como você enxergou essa história aí do gramado lá do Mané Garrincha e no fim das contas a confirmação de que o jogo será por lá mesmo, Alexandre? Ô Cirilo, eu acho sempre lamentável, sabe? Eu não gosto disso. Você lembra no ano passado, quando o América vendeu aqueles mandos dele, né? Sim. Foi contra Atlético e Flamengo, né? Da reta final do Brasileiro, isso. Que eu condenei e continuo condenando. Eu acho que isso, se o clube não tem torcida e estrutura para jogar no seu estado, para ganhar, isso promove desequilíbrio técnico na competição. A gente tem aí um campeonato mineiro extremamente disputado, extremamente equilibrado, e na sua reta final, o Atlético e o Cruzeiro vão ter um mando de campo invertido. O Atlético contra o Itabirito, o Cruzeiro contra o Pouso Alegre. Você tem dúvida de que o Cruzeiro no Parque do Sabiá vai ter muito mais torcida? Com certeza. Do que o Pouso Alegre. Eu não sei se o Itabirito, se ele mandasse o jogo dele no Independência, ele não ia vender tudo para a torcida do Atlético também, né? Mas ainda assim. Cirilo, aí é outro erro. O clube não deveria poder mandar o jogo na sede do rival. Concordo. Não deveria. O Itabirito, eu não posso jogar no meu estádio. Então você joga em Nova Lima, você joga em Sete Lagoas, você joga... Mas em Belo Horizonte, contra América, Atlético e Cruzeiro, você não pode jogar. Porque isso é inversão de mando de campo. É inversão de mando de campo. Isso é a mesma coisa que a Portuguesa de Desportos pegar um jogo contra o Flamengo e jogar no Maracanã. Ou jogar no Engenhão. Não pode. Não pode. Isso promove desequilíbrio técnico
Isso desmoraliza e tira crédito de competição. Então é uma situação, a gente ainda, o clube do interior... Gente, não tem dinheiro, não faz futebol. Futebol é caro. Futebol é caro. Não deveria... E no Campeonato Carioca é uma farra, né? Ontem foi Flamengo em Sergipe, ontem. Não, é pra todo lado. Bangu e Flamengo em Sergipe. Você já ouviu... Tem um filme nacional dos anos 70, Cacá Diego, chama Bye Bye Brasil. Caravana... Que era Holiday. Fábio Júnior, Beto Faria. O Flamengo virou isso, né? Tipo uma caravana Holiday, né? Manaus, Sergipe, vai jogando onde vender. Quer dizer, tem mais, hein? E outra coisa, a CBF precisa, o STJD precisa mandar uma intimação ao presidente do Souza da Paraíba para ele dizer quem são as pessoas que estavam pressionando ele a vender o mando de campo contra o Cruzeiro. Ele fez uma acusação seríssima à CBF. É verdade. A CBF precisa acionar o presidente do Souza e o STJD precisa entrar na história. Porque se tem alguém agindo em entidade para beneficiar quem compra mando de jogo, isso aí, para mim, é quase a mesma coisa do que máfia de aposta. Nós começamos 2024 falando das mesmas coisas de 2023, né? É venda de mando de campo e qualidade de gramado, né? É a mesma coisa. Futebol o gramado do Mané Garrincha, a impressão de que tem é de que desceu um disco voador no meio dele. No meio do campo, É lá na Escócia, né, que tem umas marcas, né, que do CLV, né, no meio, assim, do campo tem uma marca. Tá mais ou menos isso. Pode falar que tem jogabilidade, sei o que, mas normal não tá, né? Não tá normal. Não tá normal, né? Não tá normal. Não é um gramado... Gente, e o palco é o campo, né? Você tem um campo todo marcado, parecendo... Enfim. Cláudio Rezende de volta, mais do Galo. Fala aí, Cláudio. Muito bem, Cirilo. Treinamento finalizado aqui na cidade do Galo, jogadores no almoço e o voo fretado para Brasília saindo por volta de 14h. Chegada às 3h30 no Aeroporto Internacional. Capital Federal vai receber o Atlético neste fim de semana. Inclusive, Consulado Galo Brasília já preparando festa para o Atlético na chegada do hotel. Também, logicamente, no jogo. Ô Cirilo, para esse compromisso aí do fim de semana, o Galo quer voltar a vencer no campeonato para diminuir a pressão também, principalmente sobre o Luiz Felipe Scolari, e o Atlético ter, quem sabe, uma tranquilidade maior, né? Para a sequência aí, porque a classificação às semifinais ainda é uma interrogação. O Galo precisa pontuar até para ter aí vantagens, se quiser ter vantagens nos compromissos, pelo menos na semifinal. E aí, para o jogo de amanhã, o Alisson pode ser titular? O que é a situação que pega? O jogo foi quarta-feira. E agora, hoje, sexta, tem viagem para jogar amanhã, sábado. O período de recuperação fica um pouco menor, né? Para essa partida. E aí, Gustavo Scarpa, por exemplo, que vinha de um tempo fora, né? Teve uma lesão muscular, o próprio Batalha. São alguns jogadores que vão tendo aí um cuidado especial do Filipão. Por isso que a gente deixa essa dúvida. Se, por exemplo... o Scarpa começa jogando, se ele não começar, pode ser a chance pintar aí pro Alisson. Na defesa, o Gemerson estava suspenso, volta, e aí ele retorna mesmo, junto com o Igor Rabelo, ou mantém o Bruno Fux? É uma outra interrogação para essa partida aí de amanhã, o Atlético que viaja daqui a pouquinho, e a Itatiaia, lógico, vai acompanhar a chegada lá na capital federal, em Brasília. Tá certo, Cirilo? Certíssimo, Cláudio Rezende.